Boa noite a todos e a todas. Para nós é com grande satisfação, na Semana do Consumidor, que comemoramos no dia 15, o Dia Mundial dos Consumidores, através da Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo, o Balcão do Consumidor e o Programa de Pós-Graduação Mestrado em Direito da UPF, tem a honra de receber essa noite, nessa data de comemoração, dois grandes professores europeus, o professor Dr. Guilherme Orozco Pardo, da Universidade de Granada, na Espanha, o professor Dr. Mário Frota, da Associação Portuguesa de Direito do Consumo. Então, sejam bem-vindos essa noite. E para darmos início às atividades, nós gostaríamos agora, então, de passar a palavra ao nosso diretor, o professor Edmar Vianney Marques Dauti. Boa noite, professor Dauti. Bem-vindo. Obrigado, professor Litton. Uma saudação especial ao professor Guilherme Orozco, ao professor Mário Frota, ao professor Rogério da Silva, nosso vice-reitor de extensão, ao professor Litton Lanes Piol Sobrinho, que está coordenando este painel, na condição tanto de coordenador do Estricto, como também de coordenador geral do Balcão do Consumidor. A professora Regina Helena Marchiori Canali está conosco aqui, coordenadora geral do curso de Direito. Estão conosco também os coordenadores do Balcão do Consumidor em cada um dos cursos que nós temos, o professor Mário e o professor Orozco. Vocês conhecem bem, já são da casa, e é com grande satisfação que nós os temos mais uma vez aqui. Em Sarandi, o professor Farhad, em Passo Fundo, o professor Franco, que está aqui conosco, Lagoa Vermelha, o professor Júlio, Soledade, o professor Idionei, Casca, a professora Nádia, e em Carazinho, a professora Vandelise. Também está conosco aqui o professor Araldi. E ainda nessa questão protocolar inicial, uma saudação muito especial aos autores do livro que foi lançado segunda-feira. O livro denominado, professor Mário, professor Orozco, Balcão do Consumidor de Casca. Um livro escrito pelos alunos... Um livro escrito pelos alunos e com a participação da coordenadora de Casca. Eu pergunto se estão me ouvindo, porque eu vi uma mensagem que estaria assim. Ok. Pois bem, então, essa saudação especial para os nossos autores, alunos, uma saudação para os alunos de todas as turmas que estão aqui acompanhando, aqui juntamente conosco, caríssimos alunos, caríssimas alunas, e para comemorar o Dia Internacional do Consumidor, nada melhor do que recebermos o professor Mário Frota e o professor Orozco. São figuras ilustres, reconhecidas em toda a Europa, muito bem conhecidas no Brasil, e com o apoio deles, que lá no passado o professor Lito e o professor Rogério tiveram as condições de levar à frente esse projeto que hoje registra a marca da Faculdade de Direito da UPF como reconhecida em todo o Brasil pelo direito consumerista. Então, realmente é uma grande alegria poder saudá-los, tê-los conosco. Parabéns ao professor Lito, parabéns ao professor Rogério, idealizadores, parabéns aos que conduzem os balcões em cada um dos campos, cada um dos campi, e realmente vou devolver a palavra, porque é um momento muito especial, devolvendo a palavra para o professor Lito. Eu peço licença, eu preciso me retirar, porque eu tenho aula em seguida, professores. Obrigado, professor Dauti. Agradecemos as palavras gentis. Nós gostaríamos também de mencionar que o nosso vice-reitor de pesquisa e pós-graduação, extensão e assuntos comunitários, o Dr. Rogério Silva, ele está na assistência, infelizmente ele não pôde nos acompanhar presencialmente no painel, mas ele está na assistência dando todo o apoio. Também gostaria então de passar agora a palavra à nossa coordenadora, a doutora Regina Helena Marchiori Canali, para a sua saudação.
Boa noite a todos, boa noite aos nossos palestrantes, doutor Mário, doutor Guilhermo, ao nosso diretor, professor Edmar, ao professor Lito, professor Rogério, professor Franco, aos nossos professores também que estão acompanhando, e em especial aos nossos queridos alunos da graduação. Essa noite, ela é memorável, porque ela solidifica cada vez mais a união que nós estamos movendo cada dia de modo contínuo entre a graduação e a pós-graduação com o professor Lito. Então, é um objetivo que nós temos, de já proporcionar aos nossos alunos da graduação a abertura, digamos assim, da janela para novos horizontes, novas possibilidades, novos conhecimentos. E isso é coroado como uma noite com palestrantes dessa envergadura. Meu muito obrigada. Eu saliento, assim, como importância maior, tanto os temas que serão abordados, que vão trazer a questão de um paralelo entre o direito consumerista nosso e de Portugal, e, claro, também, muito importante, a questão da mediação, porque hoje em dia a gente sabe que é um meio pelo qual a gente trabalha, e cada vez mais no direito, e que o direito do consumidor, no balcão do consumidor, já vem fazendo isso há muito tempo, desde que iniciou. Dando continuidade ao nosso evento, então nós temos a honra de anunciar o doutor Mário Frota, que ele vai falar sobre o direito do consumo, comparações luso-brasileira. O doutor Mário Frota é diretor do Centro de Estudos de Direito do Consumo de Portugal, presidente da Associação Portuguesa de Direito do Consumo e autor de várias obras e artigos científicos. E um grande colaborador nosso, Então, essa noite, para nós, é um grande privilégio poder rever o professor Mário, quer seja de forma virtual, Seria muito melhor se pudéssemos nos ver presencialmente. E gostaríamos também de fazer uma saudação especial à doutora Ângela, que está aí também com o professor Mário. Aprendemos bastante com ela aqui, quando ela esteve conosco, e esperamos no futuro próximo nos ver aqui, presencialmente. Então, um abraço à doutora Ângela. Então, tudo bom, doutora Ângela? Estávamos lembrando aqui da senhora, quão importante a sua presença aqui. Aprendemos muito com a senhora e esperamos, num futuro próximo, nos encontrar, Obrigada. Tudo de bom. Tudo bom. Salve Passo Fundo, salve Rio Grande do Sul. No ensejo, importa realçar a circunstância de a Universidade de Passo Fundo, através não só dos sucessivos balcões hoje implantados nos demais campi da Universidade, mas também o enfoque particular que na graduação e na pós-graduação se confere a este conjunto de matérias que relevam do cotidiano, como diria Jean Baudrillard, a saber, o direito do cotidiano em que se revê o direito do consumo ou o direito do consumidor. Patentear o reconhecimento à Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo pela formulação do convite, saudar o auditório na pessoa da professora Regina Canal e, já que tempos fugide, centrarmos-nos no tema que se nos reservou. E as comparações vão mais longe, na exata medida em que Portugal é hoje largamente subsidiário da União Europeia, quer no viés legislativo, quer no redesenho de eventuais políticas que possam ser implantadas de modo doméstico, de modo íntimo, no quadro da denominada Casa Portuguesa. E principiando exatamente pelo viés legislativo,
a legislação que emerge do Parlamento Europeu e do Conselho da União, que é um conselho sectorial de ministros de cada um dos quadrantes, é segregada ou por meio de regulamentos ou de diretivas, como ainda de resoluções e de recomendações, não sendo de sumenos as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia quando instado pelos Estados acerca do modo de interpretação da legislação que flui a todos os níveis e em todas as circunstâncias. E como o regulamento é o meio mais nobre de feitura das leis europeias, quando nós, em geral, menorizamos os regulamentos no ordenamento interno, porque se aplicam os regulamentos de modo direto, imediato, sem necessidade de transposição, por meio dos diplomas admitidos em cada um dos ordenamentos, como é o caso das diretivas, nós temos um exemplo, para nos situarmos sempre a um nível pragmático, regulamentos como o de 11 de fevereiro de 2004, tão decantado a propósito das viagens aéreas, como das viagens ferroviárias e das viagens rodoviárias, particularmente em foco durante o surto pandémico em curso. E como diretivas temos as dos contratos por meio de comunicações à distância e fora dos estabelecimentos, e ainda as das compras de consumo e das garantias das coisas móveis duradouras. Diretivas essas que, para vigorarem na ordem interna dos Estados, têm de ser transpostas para cada um dos espaços. Os regulamentos ingressam, como se disse, na ordem jurídica de modo direto e imediato, sem necessidade de eventual mediação concretizadora dos legisladores nacionais. As diretivas exigem transposição. Em Portugal, a transposição tanto opera por lei do Parlamento como por decreto-lei do Governo, no estrito âmbito das suas competências legislativas. Em países que adotaram como modelo a codificação das normas, verbi gracia o francês, e eu tenho sempre aqui como à cabeceira de mesa o Código Francês de Consumo, que também serviu o seu anteprojeto de modelo para a feitura do CDC, do Código de Defesa do Consumidor no Brasil. Em países que adotaram, portanto, a codificação, como o francês, o luxemburguês, o italiano, o Código de Malta, o Código polaco, o acervo legislativo da União Europeia ou consta por inteiro dos seus termos, ou neles figuram os domínios mais relevantes, com o excedente, por razões sistemáticas ou de outra índole, como legislação avulsa ou extravagante. O Código francês é programático na exata medida em que, como código compilação, nele se vertem todos os diplomas legais. E é um código, como só dizer-se, à droit constant. Isto quer significar que é um código aberto. Como estamos perante uma legislação
sofre modificações, alterações amiudadamente, a miúde, então é um código aberto porque recolhe toda a legislação que vem surgindo em razão quer dos regulamentos, quer das diretivas europeias. Portugal tem miríades de diplomas. Temos aqui um grosso volume de diplomas avulsos que são o resultado da produção legislativa europeia ou fruto, em menor dimensão, da iniciativa do legislador nacional. Houve entre nós um frustre ensaio de codificação, em que inúmeros diplomas permaneceriam para além do texto codificado. Um trabalho inglório de não especialistas, enquanto o Código brasileiro foi meteórico na sua concepção e na sua concretização, em Portugal, o esboço de anteprojeto durou 10 anos e a feitura do projeto, tantas e tais as críticas acerbas dirigidas àquele texto, levou mais 4 anos. 3 lustres, quase 3 lustres, em que nada se fez de útil, que constituiu uma traição aos próprios consumidores nacionais e que, se teve o governo de então alguma lucidez, foi o de ter, por um veto de gaveta, inibido aquele acervo, aquele aborto legislativo de ter visto a luz do dia. O ministro Herman Benjamin dizia para o seu círculo íntimo, ao tempo em que ele era promotor de justiça em São Paulo, que há juristas que nem sequer sabem organizar a festa dos filhos, a festa de aniversário. Eu não percebo como é que pseudo-intelectuais do universo dos diferentes ramos de direito pretendem, sem nunca terem calcorreado as gôndolas de um hipermercado, atrever-se a desenhar um código para aplicação no cotidiano, ainda por cima com uma linguagem rebuscada que não está ao alcance daquilo que Jean Callot, o grande mestre dos mestres, dizia que uma iniciativa bem-sucedida demandaria o uso de uma linguagem simples para os leigos ou profanos, que não para os oficiais do mesmo ofício, que têm realmente vícios de linguagem e conceitos rebuscados que o vulgo não atinge. Ora, a Alemanha, por exemplo, inseriu no Código Civil a disciplina de um dado número de diretivas, à semelhança do que ocorrera na Holanda. Na União Europeia, a iniciativa tendente à adoção de um Código Civil, que eu tenho também aqui nesta minha banca de trabalho, acabou por segurar, gorou-se, não logrou os seus intentos. Houve um notável desenvolvimento de trabalhos que redundou, com efeito, na elaboração do Código Europeu dos Contratos,
com a chancela da Academia dos Jusprivatistas Europeus de Pavia, o denominado anteprojeto Giuseppe Gandolfi de 1999, apresentado em setembro desse mesmo ano no Rio de Janeiro, em congresso promovido pelo Instituto Luso-Brasileiro de Direito Comparado. E é em tal acervo que nos inspiramos para propor, como fizéramos em anos recuados, um Código Europeu de Contratos de Consumo, ou seja, os contratos de maior ocorrência no tráfico jurídico cotidiano, mas que poderia ter, quanto a nós, como base o acervo de todas as diretivas e de alguns regulamentos que versam inúmeros contratos típicos de consumo, contratos especiais que constam de diplomas avulsos, que constituem já um grosso volume. E a necessidade de ter uma personalidade com características peculiares à frente do projeto levou-nos a propor recentemente o nome deste homem ilustre que acaba de se despedir, porque o direito da família às 8 da manhã não perdoa, o professor Guilherme Orozco Pardo, um amigo que muito prezamos, um amigo de Portugal, um amigo do Brasil, um amigo de Passo Fundo e dos amigos que em Passo Fundo nós fomos efetivamente reunindo, porque seria extraordinário que, com a sua sensibilidade, ele que hoje é retintamente um jusconsumerista, se pudesse dar um impulso decisivo para que a Europa afinasse por um só diapasão. E isto por uma circunstância. É que quando, por exemplo, há catedráticos em Portugal que ainda dizem que o direito do consumo é absolutamente dispensável porque os seus institutos recobrem-se de outros tantos que o Código Civil apresenta, mais uns acréscimos de reforço do dever de informação e de segurança, quando afirmam assim, para chamar efetivamente à sua dama o direito civil, o Código Civil, o protagonismo maior, quando eu vejo que foram em França, na Bélgica, noutros países, os comercialistas, os professores de direito comercial, que vendo as diferenças abissais de comportamento entre fornecedores e consumidores, deram a volta para criar, na realidade, o direito do consumo, o professor Jean Caléolois em França, o professor Henri Temple, outros professores, o Didier Casse, o Ferrier, e mais a norte outros ainda. Na Alemanha tivemos nomes realmente reputados, como o de Norbert Reich, civilista, mas não foram os civilistas quem constituiu a pedra de toque neste domínio. Daí que seja de louvar o envolvimento de Guilherme Orozco Pardo neste domínio. Eu vou dar-vos em síntese os diplomas avulsos que constituem este acervo. Temos, nos preliminares negociais, enquanto estratégias mercadológicas, quer um código da publicidade, quer uma lei que emana de uma diretiva europeia
que é das práticas comerciais desleais. No que tange aos contratos pré-elaborados, que tendem a constituir contratos de adesão, em que o consumidor não pode influir no conteúdo dos contratos que, prontos a assinar, se lhes apresentam, temos uma lei das condições gerais dos contratos que resulta de uma diretiva de 5 de abril de 1993. Como temos regras sobre os contratos de compra e venda, de locação e empreitada de consumo, que estão abrangidos por uma diretiva sobre as garantias de bens de consumo, constitui realmente um instrumento notável de tutela da posição jurídica do consumidor e que está compilada neste guia sobre as questões inerentes às garantias, embora aqui se toma parte pelo todo, guia das garantias na compra e venda. E não é na compra e venda, é na compra e venda, é na locação, é na empreitada e noutros contratos de prestação de serviço de bens de consumo. Os contratos fora de estabelecimento, os contratos à distância, os contratos eletrónicos, os contratos à distância de serviços financeiros, os contratos de fornecimento de serviços públicos essenciais, água, energia elétrica, gás de petróleo liquefeito canalizado, comunicações eletrónicas, da telefonia celular à televisão por cabo ou a cabo, como se diz aí, os serviços postais, os serviços de correios, os transportes públicos, os efluentes, isto é, o saneamento, os esgotos, o serviço que lhe está associado, a recolha de resíduos sólidos urbanos, dos lixos, os contratos de crédito ao consumidor, os contratos de crédito hipotecário que têm agora, desde 2017, uma disciplina própria, os contratos de seguro na ótica do tomador de seguro consumidor, os contratos de promoção imobiliária e mediação imobiliária. Numa palestra em que participei há 15 dias, alguém dizia, porque desorbitado desta galáxia, que isto era um contrato nítido, comercial, um contrato mercantil. Como se o pretendente ao contrato, o titular do prédio que se coenvolve ou implica no negócio jurídico de que se trata, é um particular. Se for uma empresa, entre vós continuará a ser um contrato de consumo, mas entre nós, se de uma empresa se tratar, em confronto com uma agência de mediação imobiliária, estamos em presença aí de um contrato comercial, mas isto é excepcional. Por via de regra, estes contratos são contratos de consumo, como tal, qualificados e disciplinados. Os contratos turísticos, os contratos de viagens turísticas, quer de viagens sob medida, quer de viagens organizadas, os package travels, voyage à forfait, os pacotes turísticos, os contratos de timeshare, contratos de direitos reais de habitação periódica, que em alguns ordenamentos se denomina de multipropriedade com alguma impropriedade, os contratos turísticos obrigacionais de
ocupação de espaços, contratos de permuta destes empreendimentos turísticos em resorts e outros empreendimentos de natureza análoga, os contratos de transporte terrestre, aéreo, fluvial, marítimo, ferroviário e os aspectos inerentes à responsabilidade emergente dos atos de consumo, que são diplomas avulsos que surgem com impacto extraordinário. No Brasil, com a adoção de um código principiológico, nós temos efetivamente aqui 119 artigos que são um apelo permanente aos órgãos de judicatura, ao poder judiciário, para ir preenchendo isto de modo atuante, de modo atualista, em função da evolução que se vem operando. Mas este código não é abarcante. E veja-se, eu chamei a atenção da comissão a que presidia a saudosa professora Ada Pellegrini Grinova para a circunstância de se estar a desenhar um mercado de serviços financeiros poderosíssimo, e a Europa, nós estávamos a falar em 88, 89, já havia na Europa em 1987, com a abertura dos serviços financeiros de forma maciça à generalidade dos consumidores, uma diretiva editada em 1987, 87/102/CEE, segundo a qual eram delineados já os preceitos tendentes a uma tutela efetiva e decisiva do consumidor. E no Brasil, sem esse suporte, abriu-se a porta efetivamente a atropelos e agressões de toda a ordem perpetrados contra os consumidores, maiormente nos contratos de crédito consignado, em que quantas vezes a vinculação se faz ao trance, sem o consentimento ou contra o consentimento dos visados. E em 2012 se introduziu um PL nas câmaras que em 2015 se traduziu no PL 3515 e até hoje não há uma solução à vista, porque convém à FEBRABAN, em meu entender, que nada avance, porque não houve aliado maior da alta finança do que o primeiro governo do Luiz Inácio Lula da Silva, que abriu escancaradamente as portas à banca para todos os atropelos que entendessem razão, porque os juros usurários quase atingem os 500% ao ano. E não há vilipêndio maior para os consumidores do que estas novas formas de esclavagismo de fachada democrática, com o acesso generalizado ao crédito, como dizia o desembargador Marcos da Costa Ferreira, do Tribunal de Justiça de Goiás, no evento para que fôramos convidados pelo Instituto Nacional de Defesa do Consumidor de Angola, um instituto público dotado de autonomia administrativa e financeira, que quantas vezes os consumidores
se vê em palpos de aranha, porque vão fazendo créditos sobre créditos para pagar efetivamente aos mutuantes os montantes elevados a que se adscrevem. E então dizia ele, utilizando uma expressão que nós levamos também ao Brasil, fruto da nossa experiência africana, que em África os velhos senhores, os sábios, de modo ajuizado diziam: só se empresta um cabrito a quem tem um boi. No Brasil, empresta-se uma boiada a quem nem cabrito tem. E, na realidade, isto faz toda a diferença. Ora, eu lamento sinceramente que, volvidos todos estes anos, o diploma sobre o superendividamento continue nas gavetas bolorentas do Congresso e não tenha um sinal à sociedade civil a despeito de todas as preocupações de que os poderes instituídos, os poderes representativos da vontade e da expressão popular podem, na realidade, soltar um diploma que resolva miríades de problemas. Eu vi números assustadores. O número de superendividados no Brasil excedia a população da Argentina. Isto é, a todos os títulos preocupantes. E eu pergunto-me se na Câmara dos Deputados ou no Senado há a concepção da prossecução do interesse geral, do bem comum. Porque isto, quando nós, em nilo tempora, tivemos de intervir junto dos deputados para que o Código vingasse nas tergiversações que mesmo ao tempo se registavam com o Nelson Jobim, com o Geraldo Alckmin, nós não temíamos, porque o Brasil, que nos acolhera de braços abertos, não podia constituir para nós um modo de constrangimento. E nós íamos imbuídos de um espírito que era o de dizer-se: se a Constituição Cidadã foi sábia ao ponto de consignar os direitos do consumidor como fundamentais, na esteira de resto do que a resolução 39/248 de 9 de abril de 1985 da Assembleia Geral das Nações Unidas o estatuiu, então que o Brasil, que hoje se mostra aberto ao mundo e à afirmação da cidadania, cumpra realmente esse desígnio maior. E o Código fez-se realidade, e o Código, quando tantos suspeitavam que pudesse ser um elemento de subversão, foi uma lei que pegou, mas está longe de cumprir outros objetivos, porque há aqui inúmeros hiatos, fruto da evolução a que se reportava o nosso preclaro Guilhermo Orozco Pardo. E então, quais são efetivamente as soluções? A Europa precisa, e Portugal instantemente, de um código de contratos de consumo. O Brasil precisa de complementos vários, porque nos exemplos que eu darei a seguir, há aqui
soluções que podem parecer congruentes, soluções convergentes, mas no plano quantitativo há diferenças abissais que importa colmatar, porque os cidadãos que se repartem pelas 7 partidas do globo são iguais em dignidade. E eu recordo aqui algo que recordei ontem, acidentalmente, numa intervenção iluminada perante a Escola da Magistratura do Paraná. Congresso do Brasilcom, em 2012, se me não falha a memória, Marcos da Costa Ferreira tê-lo-á recordado, exatamente porque estavam presentes angolanos pela primeira vez. O Paulo Góes, ao tempo diretor executivo do PROCON de São Paulo, do alto do púlpito, localizou-nos na plateia e disse: professor, lá na Europa não tem Toyota? Tem. Não tem Samsung? Tem. Não tem HP? Tem. Não tem Apple? Tem. E enumerou um conjunto vasto de marcas, de multinacionais e transnacionais que atravessam os 5 continentes. E perguntou de forma categórica: então por que é que na Europa a garantia é de 2 anos e no Brasil é de 90 dias? E eu, com a vontade que me caracteriza e com o respeito que nutro por todos aqueles que me acolhem e considero o Brasil minha segunda pátria, eu disse de forma descarada: sabes, Paulo, porque é que isso sucede? Como quem diz, atenção, porque é preciso ter poder reivindicativo. Mas eu disse isto de uma forma que se transformou depois num momento hilariante naquele congresso. Sabes, Paulo, porque é que isso sucede? Porque os brasileiros são todos uns frouxos. Porque não exigem. Porque a qualidade, e neste caso, a consolidação dos direitos, constituem função da exigência do consumidor. Se o consumidor não exige, não pode esperar ter a consagração de direitos que outros têm, porque relativamente mais organizados, relativamente mais mobilizados. Ora, nestas circunstâncias, nem sequer me vou deter em termos comparatísticos relativamente às instituições, para nos não determos aqui sobre aspectos que são de sumenos. Agora se dizia que o modelo dos PROCONs, com o seu jus puniendi, ou seja, com a capacidade que os PROCONs têm, tanto a nível estadual como municipal, de autuar e de infligir sanções nos diferentes segmentos do mercado de consumo, era algo que deveria ser absorvido pelos angolanos, que estão num dilema extraordinário, porque com a perda desse jus puniendi pelo Instituto Público e com a criação de uma superpolícia económica, o Instituto Público e as suas dependências provinciais, correspondentes às estaduais no Brasil, são 18 as províncias de Cabinda ao Cunene, então o Instituto perde efetivamente
a razão de ser, porque a educação e a informação acabam por se volatilizar neste particular. E a educação é importante, a informação é outro dos pilares de qualquer política de promoção dos interesses e de proteção dos direitos do consumidor, mas a proteção é decisiva e aí há que entrar a ferros quando realmente o mercado é desviante e assenta em fraudes a sua relação com os consumidores. Há substanciais diferenças de regime e de soluções normativas entre o Brasil, a Europa, Portugal. Europa/Portugal. A disciplina dos institutos é próxima, mas há diferenças, quantas vezes, que pendem a favor da União Europeia e de Portugal como Estado-membro. A título de exemplo, no domínio da garantia dos bens de consumo, vocês dispõem de um normativo que refere os 90 dias. Nós temos um diploma avulso com 16 artigos que estabelece uma disciplina cuidada, aperfeiçoada e que confere não só em relação, são 5 as hipóteses ali vertidas, não se trata só de produtos com o vício ou produtos defeituosos. É algo mais do que isso. E a garantia é de 2 anos, 60 dias para a denúncia, no caso das coisas móveis, 1 ano no caso dos imóveis, a garantia dos imóveis é de 5 anos, quando devia ser uma garantia decenal, uma garantia de 10 anos, à semelhança do que os outros regimes na Europa, porque a União Europeia não se mete com os imóveis. Há uma exceção que foi a diretiva do crédito hipotecário pelos desvios de toda a ordem que se vinham registando nos, ainda ao tempo, 28 Estados-membros. E, portanto, esta diferença é significativa, de 90 dias para 2 anos, num momento em que se pretende alargar a garantia legal dos bens de consumo por forma a sofriar, a friar, aqui nós dizemos a travar, a obsolescência programada e a garantir coordenadas mais bem fundadas no domínio do consumo sustentável. Contratos celebrados por telefone ao domicílio, artigo 49 do CDC. 7 dias para o exercício do direito de retratação. Para dar o dito por não dito. Preferimos não dizer direito de arrependimento, porque o consumidor não tem de se arrepender. O consumidor só, nestas circunstâncias, tem os produtos presencialmente quando, efetivamente, deles se acerca e os manipula. Nós não temos só para estes contratos na União Europeia e por extrapolação em Portugal. Nós temos um conjunto de contratos típicos enumerados na lei que conferem 14 dias para o efeito, porque este período é indispensável para que o consentimento do consumidor seja fundado, esclarecido, livre. E que contratos são esses? Os contratos de fora de estabelecimento, os contratos por comunicação à distância, designadamente por telefone, os contratos eletrónicos, os contratos à distância de serviços financeiros, os contratos de crédito ao consumidor, os contratos turísticos, os contratos de direitos reais de habitação periódica, os contratos turísticos obrigacionais de ocupação de espaços, os contratos de permuta destes produtos e outros, e o que mais adiante se verá. Nos contratos de seguro não são 7 dias, não são 14 dias.
mesmo que não celebrados à distância, o direito de retratação, o dar o dito por não dito, dispõe de 30 dias para o efeito. E há uma coisa interessante no âmbito do contrato de crédito hipotecário. Há um direito de retratação pré-contratual para não estragar depois todo aquele desenho, toda aquela construção do contrato que é celebrado por escritura pública, porque está sujeito a uma forma solene. Nós temos no contrato de crédito hipotecário, para a aceitação da proposta, que é firme, 30 dias. E a lei diz, expressamente a esse propósito, o mutuante permanece vinculado à proposta contratual feita ao consumidor durante um prazo mínimo de 30 dias contados, isto é, consecutivos, para que o consumidor tenha tempo suficiente para comparar propostas, avaliar as suas implicações e tomar uma decisão informada. E isto constitui também uma novidade neste conjunto. No que toca à segurança geral dos produtos, nós temos num diploma que está agora em vias de reformulação, datado de 2005, 33 artigos. Na responsabilidade por vício do produto, porque nós aqui temos 8 artigos, no que tange à lei das garantias temos 18 artigos e não 16, como eu dizia há instantes. E, portanto, há aqui diferenças significativas. Nós temos no CDC 2 artigos, 51, 52, em matéria de cláusulas abusivas. Nós, na lei portuguesa das condições gerais dos contratos, subsidiária de uma diretiva europeia 93/13, de 5 de abril, temos 37 artigos. Ganha mais quem tem mais artigos? Não. A maiores minudências, a disciplina é mais rigorosa, o arbítrio, a jurisprudência, a judicatura, aos titulares do Poder Judiciário é menor, porque a regulamentação de cada um dos contratos típicos em particular é uma coisa que atende a um conjunto de hipóteses que ressaltam dos casos da vida para o poço fecundo da lei. Por conseguinte, meus amigos, nós estamos num direito em permanente mudança. Se bem que uma interpretação atualista da lei possa dar ensejo aos órgãos de judicatura, aos tribunais de instância, aos tribunais superiores, para que se aplique a lei, uma boa aplicação da lei pressupõe, em todas as circunstâncias, um conhecimento aprofundado das normas e, a partir do artigo 8º do Código, o conhecimento também das disposições em vigor nos instrumentos normativos de direito comparado. Eu terminarei só com esta observação. Vocês sabem quantas ações a nova agenda europeia do consumidor, que corresponde a um plano quinquenal de ação, que há de influenciar, mesmo em países em que é, de algum modo, ténue a política de consumidores. Sabem quantas disposições esse plano, essa agenda predispõe? 22 disposições. E até 2022 isto tem de estar tudo aperfeiçoado. 1. Revisão da Diretiva Viagens Organizadas à luz das recentes crises. 2.
atividades de prospectiva estratégica para estudar as implicações a longo prazo da Covid-19 nos padrões de consumo das pessoas da União Europeia. 3. A Comissão apoiará a cooperação entre a Rede de Cooperação de Defesa do Consumidor e outras redes e partes interessadas para combater as burlas aos consumidores, as práticas comerciais desleais e as fraudes em toda a linha. 4. A Comissão tenciona apresentar uma proposta para capacitar os consumidores para a transição ecológica, consumo sustentável, facultando-lhes uma melhor informação sobre a sustentabilidade dos produtos e uma melhor proteção contra práticas sugestivas, artificiosas, de embuste. 5. A Comissão Europeia intenta trabalhar em conjunto com os operadores económicos para assumirem compromissos voluntários além dos fixados nos Objetivos para o Desenvolvimento das Nações Unidas e para as duas grandes metas 2030-2050 para a descarbonização do globo. Vejam aqui irmanados o direito do consumidor e o direito ambiental. A Comissão avalia no contexto da revisão da Diretiva Bens de Consumo a forma de promover a reparação e a incentivar produtos mais sustentáveis e circulares. Um novo direito, o direito de reparação e não o direito de descarte, usar e deitar fora. Depois, o reforço da Diretiva das Práticas Comerciais Desleais e dos direitos dos consumidores, em que se englobam os contratos à distância de conteúdos digitais, todo aquele quadro que o professor Guilherme Orozco delineou. Depois, uma abordagem ao livro branco da inteligência artificial, em que há uma proposta de elaboração de um ato jurídico horizontal que estabeleça os requisitos para a inteligência artificial no seio das políticas de consumo. E depois, a reformulação inteira da Diretiva Geral dos Produtos, que se traduziu naquele diploma de 2005 a que eu aludi com 33 artigos, que é tocada profundamente, quer pela inteligência artificial, quer pelos serviços da sociedade digital. E vão tocar na Diretiva do Crédito ao Consumo, na Diretiva da Comercialização à Distância dos Serviços Financeiros, porque isso hoje está a transformar-se realmente num hábito comum. E um conjunto mais vasto, eu não vou efetivamente ocupar o vosso tempo com esta enunciação que seria exaustiva, mas para dizer que, como o direito do consumo, o direito do consumidor está em permanente transformação em vista da investigação e desenvolvimento em todos os domínios, com particular incidência sobre a sociedade digital, com tudo o que postula, com os desafios que suscita, o direito do consumo não pode ir sistematicamente atrás como a carroça do tio Simão, que era algo da sabedoria popular, pela sua displicência, pelo facto de não acudir a nada, porque atrás de tempo, o tempo vem. O direito do consumo é um direito em transformação permanente. E citaria este excerto, a Comissão desenvolverá, Comissão Europeia,
uma abordagem estratégica para melhorar a sensibilização e a educação dos consumidores, tendo também em conta as necessidades dos diferentes grupos, nomeadamente com base em abordagens baseadas na igualdade e na não discriminação. E eu cito, porque já dei uma palestra para a Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo acerca do geoblocking e do geopricing. A União Europeia tem um regulamento que se impõe transversalmente a todos os Estados-membros. O Brasil está a construir uma doutrina ainda para todos os desvios que se verificam neste particular. O Brasil tem de ser mais atuante. O Brasil tem de estar, os poderes têm de estar ao serviço dos cidadãos. E os cidadãos que tudo suportam, como dizia John Hicks, Prémio Nobel da Economia em 1972, quem paga os salários dos trabalhadores não são os governos. Quem paga o salário dos trabalhadores não são os sindicatos. Quem paga o salário dos trabalhadores nem sequer são as empresas. Quem paga o salário dos trabalhadores são os consumidores. E é neste gesto, com esta elevação, que eu quero saudar no Brasil os consumidores, sobretudo os hipervulneráveis, os hipossuficientes, que sofrem à procura de um ensejo, de um pretexto para alcançarem a dignidade que é o suporte maior da Grundnorm, do texto fundamental. Porque o Brasil, uma nação de esperança, uma nação de progresso, precisa de cuidar melhor dos seus filhos. A minha homenagem, o meu preto de homenagem a todos aqueles que cotidianamente, e vocês são exemplo disso, fazem o direito do consumidor e buscam uma tutela maior para aqueles que não têm voz. Muito obrigado. Nós gostaríamos aqui, né, de agradecer imensamente ao professor Mário, né? Sabemos de toda a sua participação dentro da construção, né, do Código de Defesa do Consumidor Brasileiro e como tão importante, né, buscar, principalmente em relação, né, ao direito comparado, principalmente em relação ao direito europeu, essas influências que tivemos aqui, né? É importante destacar que essa é uma luta totalmente injusta, né? Mas são como pessoas, como o Dr. Mário, que nós não desistimos, né? Nós podemos observar que cada vez que escutamos o Dr. Mário, nos incentiva cada vez mais a continuar essa luta, né? Pelos direitos dos consumidores. Então, para nós, o Dr. Mário é sempre um espelho, né? E que já atua há uma longa data dentro dessa caminhada e nos inspira a cada vez mais continuar. E é diante de tudo isso que nós estamos dando continuidade aos trabalhos, não somente na questão do atendimento aqui, mas na questão da educação para o consumo, né? Então, já fizemos 3 documentários e agora nós vamos fazer um 4º documentário, que é o Movimento Consumerista, os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. E com certeza nós vamos incomodar um pouquinho o professor Mário, né? Porque essa história ele conhece muito bem, mais do que ninguém, né? Nós temos brilhantes depoimentos do Dr. Mário. Então, eu gostaria de agradecer, né, a sua participação, né? Dizer que em Portugal já é meia-noite, né? Nós queremos que o professor Mário tenha um bom descanso, né? E desejamos aí muita saúde a ele, a doutora Ângela, né? Esperamos nos ver num futuro próximo, né? Quem sabe aqui em Passo Fundo, né? Comendo um bom churrasco ou aí em Portugal mesmo, né? Então, esperamos que em breve possamos nos reencontrar, né? Então, é sempre gratificante poder viver, né? Mesmo de forma virtual, mas sinta-se abraçado, né? Por nós dessa forma virtual. Muito obrigado. Nós deixaríamos então votos de franca saúde e os meus votos também de pronta melhoria ao professor Rogério. Obrigado, professor Mário. Obrigado. Então, nós agradecemos aqui também, né, a nossa coordenadora, a professora Regina, né, o Franco, que representa o Balcão de Passo Fundo,
e o Franco ele iria passar um clipezinho rápido, né, são 4 minutos, sobre essa proposta, né, do novo documentário, né, que nós vamos começar a trabalhar agora, né, uma parceria em conjunto com a URGS, né, a professora Cláudia Lima Marques, que assumiu a direção lá da URGS, e a Faculdade de Direito aqui da Universidade de Passo Fundo. Né. Tá preparado aí, Franco? Primeiramente, sempre um prazer enorme poder ouvir o grande amigo e grande mestre professor Mário Frota, né? Ele nos deixa com muito incentivo para continuar na defesa do consumidor e nos traz algumas reflexões que são muito importantes, né, professor Mário? Poxa vida, por que aí na Europa é 2 anos de garantia e nós só temos 90 dias? Por que o prazo de arrependimento é de 14 dias na Europa e aqui no Brasil a gente tem apenas 7 dias, né? Então fica essa mensagem para que a gente reflita a respeito do nosso direito do consumidor. Vamos pôr aqui, professor, vamos ver se eu vou conseguir. Não tá aparecendo aqui, professor. Vamos ver aqui. Ô, Franco. Pensamos que os mais jovens, né, professor Mário, estariam preparados aí para a tecnologia, mas eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui o WhatsApp, então. Quando eu coloco uma janela, não aparece a aba aqui do documentário aberta. Vamos ver. Uma guia. Então, eu vou botar aqui, ó. Eu acho que eu vou conseguir fazer aparecer. Acho que tá aparecendo aí? Tá. Então, tá aparecendo, professor. Utilizar mais os meios conciliativos que estão previstos no nosso projeto de lei, acordos entre fornecedor e a coletividade com relação ao endividamento, por exemplo. Enfim, eu acho que estamos no caminho, mas com muitas dificuldades. E ainda há muito para fazer. O futuro de qualquer lei é ser reformado. Primeiro, porque nenhuma lei nasce perfeita. Hoje eu vejo dispositivos lá. Cada dispositivo daquele passou pela minha revisão. O Igor, o assessor, tudo relator. Deputados iguais. Eu acho que não é oportuno se fazer uma reforma do Código do Consumidor, porque no Congresso Nacional isso daria em sanchas a modificações não previstas e queridas por aqueles que de boa vontade querem fazer essa reforma no Código. Eu acho que a parte penal um dia vai acabar no Brasil. Tanto isso é verdade que o atual projeto do Código Penal tem um capítulo específico, como a gente já teria há 30 anos atrás, 25 anos atrás. O futuro da defesa do consumidor do Brasil depende do fortalecimento da sociedade civil. Se a sociedade civil organizar, as associações, IDEC, por exemplo, que é uma instituição hoje de reconhecido valor no pensamento da defesa do consumidor e na prática da defesa do consumidor, eu acho que a jurisprudência está evoluindo. E é possível que haja retrocesso aqui e acolá, mas o resultado final do debate jurisprudencial, eu confio em que ele seja no sentido da evolução. O Código de Defesa do Consumidor, quando foi construído, ele punha deveres muito fortes, assegurava sanções, inclusive punitivas, sanções exemplares, para uma pessoa não poder lucrar ao causar dano aos consumidores. Mas o que se vê, em virtude de alguns vetos, de algumas modificações jurisprudenciais e também legais, é que o código foi perdendo, de certa forma, os seus dentes, um leão assim, com poucos dentes.
nessa década, né? Então, em virtude da grande massificação, e o judiciário, ele consegue algumas vitórias, mas ele não consegue assegurar a todos os consumidores, né? Veja, 90 milhões, nós somos quantos, né? E não consegue assegurar a todos a justiça. Isso só se faria se realmente as pessoas cumprissem a lei. Bem, então nós, acho que essa é uma ideia inicial, né, com os autores do anteprojeto, também da atualização, né, então com certeza vamos ver também o professor Mário, né, que vamos incomodar novamente aí, né, para esse 4º volume do documentário, né, que é tão importante resgatar a história que, infelizmente, às vezes no Brasil não se tem a memória, né, professor Mário? Então, com isso nós vamos contar principalmente com o Dr. Mário aí para nos contar um pouco mais dessa história e dessas transformações, principalmente também, né, essa comparação luso-brasileira. Então, nós agradecemos imensamente, né, a participação de todos, principalmente dos nossos palestrantes, o professor Orozco, o professor Mário, né, também o Franco, a Regina, que estão nos acompanhando, o Rogério em casa, né, os nossos alunos, professores que estavam junto, e desejamos a todos uma boa semana, saúde a todos, e muito obrigado e até a próxima.